Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa à Luz de Jesus. Nesta noite um pouco mais gelada, do que o normal. Vou iniciar aqui então a noite de hoje com uma leitura do livro Vinha de Luz, do Chico Xavier. Resistência ao mal. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre, com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem, inermes, às correntes destruidoras. Aconselhava que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e desregrada ambição do mundo. O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Meus irmãos, então vamos fazer a oração inicial da noite, pedir para todos fecharem os olhos, elevar o pensamento a Deus, pensar na espiritualidade que nos circunda nesta noite, pedir antes de tudo e agradecer antes de tudo a nossa vida, o nosso dia, e por estarmos aqui hoje novamente. Pai, chegamos aqui esta noite conscientes de que não é fácil olhar para dentro. O ser humano é hábil em preencher o silêncio, com barulho, com pressa, com ocupações que parecem urgentes e muitas vezes são apenas fuga. É mais simples desviar o olhar do que encarar aquilo que nos habita e que preferimos não nomear, mas estamos aqui. E isso já é um ato de coragem. Pedimos que a tua luz ilumine esta reunião, que os espíritos de bem estejam presentes entre nós e que a Cláudia seja conduzida com sabedoria e sensibilidade ao longo desta palestra. Que as palavras certas cheguem a quem precisa no momento certo, da forma certa. Que esta noite seja o começo de um encontro honesto de cada um consigo mesmo. Pedir então para que assim seja, pedir então para que a Cláudia venha proferir a sua palestra da noite.
Boa noite a todos. Mais uma vez, a minha gratidão pelo convite aqui da casa para estar com vocês aqui nessa noite, em mais um momento de reflexão, aqui na Casa Espírita Luz de Jesus. Bem, a escolha do tema, ela se deu a partir deste livro, mas eu já vou contar sobre ele para vocês. Antes disso, eu gostaria de fazer com que cada um de vocês lembrasse das histórias fantasmagóricas da infância. Quantas vezes nós, pequeninos, tememos tantos fantasmas? Tivemos tantos medos, né? Do escuro, do que poderia acontecer no escuro. Aquelas histórias de castelos mal assombrados, de seres estranhos que surgiriam e puxariam nosso pé à noite, nos assustariam. Nós crescemos ouvindo essas histórias, de correntes sendo arrastadas, histórias do folclore brasileiro e outras histórias de outros países também. O que isso quer correlacionar com a noite de hoje? O que nós precisamos entender é que os fantasmas que sempre nos assombraram e que nós acreditamos por tanto tempo que eles estivessem fora, na verdade, eles não moram fora. Eles moram dentro de nós. E é através dessa obra, da Joana de Ângeles, esse livro. Até eu peço desculpas a vocês se eu estiver com as faces avermelhadas. Foi de tanta bofetada que eu levei ao ler esse livro, gente. Cada capítulo dele era como um tapa. Porque existem livros que nos tocam e que nos ensinam e que fazem a gente refletir e questionar se aquilo que a gente é o que somos de fato ou aquilo que nós queremos mostrar aos outros. Entre parecer ser e ser existe uma larga diferença. E Joana de Ângeles divide esse livro em 20 capítulos. O primeiro deles se chama Fugas Psicológicas. E os demais capítulos, então, se referem a outros conflitos existenciais da mente, do espírito. O medo, a preguiça, o vazio existencial, o alcoolismo, agora chamado alcoolimia, a drogadição, entre outras tantas situações que nos acometem enquanto seres humanos, ainda em aprendizagem espiritual. Nós estamos engatinhando num processo evolutivo, que às vezes até a gente resiste a ele, a gente costuma resistir, e por isso que se chama fugas psicológicas, porque é a tentativa de explicar o quanto nós resistimos às lições. O que a psicologia nos propõe sobre fugas psicológicas? O que seriam as fugas psicológicas de acordo com a psicologia? São os mecanismos conscientes e inconscientes que nós utilizamos para suprimir, para esconder, para não enxergar, para não dar-se conta de situações que nos machucam. Sabe aquela sujeira que a gente põe para debaixo do tapete? Não é sobre tapetes, é sobre nós. Quantas coisas a gente esconde de nós mesmos, conflitos, sentimentos, experiências vividas que nos machucaram ou nos transformaram, ou apertaram gatilhos em nós, que a gente ainda não sabe lidar. Nós somos feitos de inúmeros botõezinhos. Eles foram sendo construídos nas inúmeras encarnações que a gente já viveu. E é tão engraçado porque de tantas encarnações que a gente viveu, a gente mal se dá conta dessa, né? A gente percebe um pouquinho do que somos. É como se fosse a pontinha do iceberg. Porque é exatamente assim. Nós somos a pontinha do iceberg. E temos uma percepção muito pequena de quem nós somos. Então, fugas psicológicas ou fugas da alma, né? Elas não são fraquezas. São formas de proteção.
São esquemas que a gente adota para lidar conosco. Como se fosse um mecanismo de defesa para fugir da dor. Porque ninguém gosta de se confrontar com a dor. Se a gente vai ao médico porque está com dor, a gente não pede logo um remédio para a dor? Ou alguém aqui se arriscaria a fazer uma cirurgia sem anestesia? A medicina nem faria, né? Em primeiro lugar. Mas as dores da alma também, às vezes, são anestesiadas. Nós anestesiamos elas a partir de escolhas que fazemos para suprimir esses sentimentos. Só que Joana de Ângeles, ela nos relata nesse livro, nessa bela obra, psicografada pelo nosso querido recém-desencarnado Divaldo Franco, que essas fugas, elas até podem nos trazer um alívio de curto prazo. Pequenininho. A gente até evita um conflito, um problema, uma situação agora. Mas a longo prazo, a gente está atravancando o nosso desenvolvimento espiritual. E nós estamos aqui para lapidar aquilo que seremos, o nosso eterno. Então, fugir não é ou não deveria ser uma possibilidade. Nós temos muitos fantasmas hoje, né, que poderiam ser nominados como fantasmas. Fantasmas da alma, da atualidade, que nos atrapalham. O primeiro desses fantasmas é o excesso de trabalho. Muitas pessoas fogem para o trabalho. Trabalhar é necessário, lógico que é. Nós necessitamos do trabalho, até porque o trabalho, ele também dignifica o sustento humano, nos ensina, está dentro da lei de progresso. Ele desenvolve a ciência. Mas as pessoas, às vezes, fogem para o trabalho porque elas não são capazes de enfrentar uma situação de inércia. Aí o trabalho vira uma fuga. Uma fuga para preencher o tempo, uma fuga para lidar com aquele sentimento de excessiva necessidade interna, de conquista, de bens. E aí todo o resto ao redor, porque trabalho é toda ocupação útil, está lá no livro dos Espíritos, né? Toda ocupação útil. Então não é só toda ocupação remunerada, ou toda ocupação que aparece na dinâmica da nossa vida. É aquela ocupação que também edifica o nosso espírito. Então fugir para o trabalho não é uma boa alternativa. O trabalho é fundamental. Mas quando ele vem com equilíbrio, a palavra equilíbrio, neste caso, ela norteia a premissa do trabalho. Outro fantasma são as redes sociais. Quantos de nós fogem para a rede social? Quantos de nós? A gente já falou sobre rede social aqui na casa, em outras oportunidades. Então, neste caso, quando a gente retoma esse tema, parece que é um tema batido, mas não é, porque é o tema do nosso cotidiano. Quantas vezes, para distrair o pensamento, para limpar a nossa mente, a gente vai vendo o videozinho, vai olhando rede social, e vai jogando um joguinho, vai assistindo a vida dos outros, não é? Então são as fugas, as distrações que a atualidade nos proporciona. Outro fantasma, os vícios. E aqui, Joana de Ângeles cita a drogadição, o tabagismo, a alcoolemia. Mas eu abro um parênteses aqui e trago outros vícios ou compulsões que também demandam a nossa atenção. A compulsão, às vezes, por comida, a compulsão por compra, a compulsão por pornografia, a compulsão por jogos, entre tantas outras que nos distraem. São fugas onde se canalizam a anestesia das dores.
Antigamente, a minha mãe sempre conta essa história, né? Que existia uma pessoa que ela conhecia na comunidade em que ela morava, que era um homem que sofria muito, né? Ele tinha um sofrimento emocional muito grande, que hoje a gente sabe que era isso. E quando ele se dava conta desse sofrimento, quando esse sofrimento vinha à tona em datas específicas, ele pedia para o filho, ainda jovenzinho, pequenininho, ir até a bodega mais próxima para comprar um garrafão de cachaça, e ele se anestesiava. E lá ele tomava e ficava anestesiado. Então são as anestesias das dores, daquelas que a gente não dá conta de lidar. Só que a espiritualidade é clara conosco. Quando a gente vem para cá, a gente sabe mais ou menos as dificuldades, as facilidades, as pessoas que estarão conosco, né, nessa encarnação, porque a gente não está sozinho dividindo essa vida. A gente tem sempre as situações mais ou menos previstas. Então, nenhum fardo que nos é dado, nós não temos condições de carregar. Temos. A questão é como é que a gente carrega. Existem fardos que a gente consegue carregar nas costas, mas outros, talvez num carrinho de mão fica mais fácil, não fica? Quando a gente vai para o mercado, a gente não pega o carrinho de compras quando as compras são em maior volume? Pega um, pega dois. Quando é num menor volume, a gente não pega o cestinho? É mais ou menos assim. Na vida, a gente precisa escolher qual dos instrumentos ou quais instrumentos podem nos ajudar a carregar os nossos pesos, os nossos sofrimentos. Mas para isso acontecer, para que a gente saiba fazer essas boas escolhas, nós temos que ter, em primeiro lugar, a consciência de quais são essas fragilidades. O convite que a doutrina espírita sempre nos faz é para que a gente se conheça. O tal do conhece-te a ti mesmo, que Sócrates já nos convidava a fazer. Este movimento lindo que nos conduz para dentro, numa jornada corajosa. Corajosa, porque não vai ser fácil se deparar com algumas imperfeições que nós temos. Outra distração é o excesso de entretenimento. Ninguém mais consegue ficar um final de semana tendo um final de semana mais tranquilo. Parece que ficar em casa, ficar com a família, fazer um passeio mais pacato, não é um final de semana que você aproveitou. As pessoas estão associando o aproveitar a vida com viver emoções constantes, com viver na dopamina constante. Então, esse excesso de entretenimento também nos desconecta um pouquinho da gente. Faz com que a gente não tenha tempo para olhar para si, para parar, para pensar. As crianças não brincam mais olhando para o chão. Né? Quando a gente era criança, olhar como é que a formiga fazia para pegar o pedacinho de folha, o carreirinho que ela fazia. A gente fazia isso. Talvez muitos de vocês faziam isso. Mas as crianças hoje não estão mais fazendo. Será que a culpa é delas? Ou é a gente que está o tempo inteiro tentando promover um entretenimento que distraia ela daquilo que é essencial também, que é esse contato com o tédio, esse contato consigo mesmo, com a natureza, com o mundo, tornando essas crianças mais observadoras da vida. As relações superficiais também são uma grande distração. E nessas relações superficiais, eu diria que são as banalizações das relações. As pessoas não se aprofundam mais em laços de amizades permanentes. Até mesmo dentro da família, hoje uma visita virou um incômodo. As pessoas precisam marcar antes, com muita antecedência. Ninguém mais aparece lá na sua casa sem avisar, não é? E você também não faz mais isso. Não estou dizendo que avisar seja ruim, pelo contrário, é bom. Mas a impressão que se tem é que
estar com as pessoas é incomodar-se e incomodar. Então, as relações superficiais que não duram, os relacionamentos amorosos que também, na primeira dificuldade, se esvaem, desaparecem. Os vínculos, como diz Bauman, né, os relacionamentos líquidos, os vínculos que se esvaem. E também as dependências afetivas, porque aqui a gente coloca como relações superficiais, mas eu acrescentaria mais uma aqui, nas relações. São as distrações, então, das dependências afetivas, as fugas de você tentar enxergar no outro o teu salvador, porque você não consegue ficar só. É tentar suprir a tua solidão, aquele buraco existencial que está aqui dentro de ti, que Joana aborda aqui no capítulo do vazio existencial. Então, essa necessidade de estarmos com alguém, mas não é por prazer, por uma satisfação, é por uma necessidade desesperada. Então, essas relações perturbadas e conflituosas também são distrações que a gente vem trazendo. São fantasmas que a atualidade nos traz. As ostentações e as comparações. Então, quantas vezes a gente se acha muito menos ou muito mais? Muito menos, porque nossa autoestima às vezes é muito baixa. Então você está sempre perseguindo uma meta que tu nunca alcança. Ou então uma autoestima exacerbada, quase na arrogância, onde você não tem uma percepção exata de quem você é, com clareza das suas fraquezas também. Aí você não enxerga. É como se fosse uma face nossa, uma parte nossa, um eu cego. Todo mundo vê, mas eu não vejo, não consigo ver. Então essas comparações que a gente se faz em relação aos outros também são nocivas. E boa parte delas também estão atreladas muito às redes sociais e ao mundo contemporâneo mais materialista, onde todos nós medimos o sucesso pelo número de likes, ou então pelas viagens que você faz, ou então pela cifra da conta bancária que você tem. Então essas comparações nos derrubam, porque a nossa história é única. Olhar ao nosso ponto de partida, onde nós saímos lá atrás, e verificar onde nós estamos agora. Esta é a comparação que nós podemos fazer essencialmente. E Joana de Ângeles nos convida a aprofundar essa reflexão dos fantasmas, lembrando que o medo é um deles. O medo é um fantasma que tem como origem principal, lá na raiz do inconsciente, o medo da morte. O primeiro medo. E a partir desse medo da morte, a gente vai traçando uma série de outros medos. E não somente a morte do corpo físico, mas a nossa morte enquanto ser que somos. Que medos são esses que nos impedem de crescer? Que são verdadeiras fugas, que são fantasmas. Do que é que você tem medo? E aqui eu estou indo além das fobias. Medo do escuro, medo de um bicho específico, medo de altura. Não, eu estou convidando você a refletir qual medo da vida você tem. Quantos sonhos eles param na inscrição de um vestibular por medo de reprovar? Quantas pessoas, quantas oportunidades de bons oradores talvez estejam entre vocês aqui, mas por medo de falhar, por medo de não fazer perfeito, esse orador não está. Por medo de não ser uma pessoa perfeita, você sabota inúmeras chances que você poderia ter no seu trabalho. Os medos
em relação a mostrar-se, a mostrar as vulnerabilidades que você tem para o seu companheiro, para a sua companheira, para o seu filho, para a sua filha, para o seu pai, para o seu colega. Vulnerabilidades essas que quando às vezes você explica para outra pessoa, esta pessoa, ao invés de te julgar, ela vai te acolher. Mas aí, para não ter que lidar com isso, se constrói essa couraça da fuga, da esquiva. Mas e se essa for justamente, se o fruto do medo que você tem hoje, o medo que você tem hoje, seja ele qualquer medo que seja medo de se relacionar com um amigo, com um namorado, namorada, se esse medo era realmente a proposta de desafio reencarnatório que tu assumiste antes de vir para cá, até quando você vai fugir? Até quando fugiremos de nos aprimorar na doutrina espírita, nos estudos? Até quando? O medo nos rouba muito, ele nos rouba a vida. Aí nós temos a culpa. A culpa, de acordo com Joana de Ângeles, tem a raiz na raiva de si mesmo. Ela diz que a culpa é quando nós sentimos raiva de quem nós somos. E aí, por conta dessa raiva que a gente tem da gente, da imperfeição que a gente tem, daquele defeito que a gente tem, a gente se submete ao outro. A gente baixa a cabeça e a gente cede por culpa. Quantos e quantas estão atrelados ao sentimento de culpa em tantas situações? E o antídoto da culpa, de acordo com a Joana de Ângeles, é o perdão e o auto-perdão. Mas principalmente o auto-perdão. Entendendo que nós não temos condições de compreender o tanto de falhas que a gente já possivelmente cometeu e não lembra, porque faz parte de outras existências. Então, o auto-perdão é um convite, de fato, a essa transformação. Joana também fala sobre o ressentimento, as mágoas que a gente guarda. Aquelas pessoas que a gente precisa perdoar e que habitam dentro de nós. Aquela pessoa que a gente ama, a gente nem lembra tanto assim. Mas experimenta ter um probleminha com alguém para ver se você esquece dessa pessoa. Se você está com raiva de alguém e você está com vontade de ir lá e socar aquela pessoa, você não faz, né? Se você tem um mínimo de autocontrole, você não faz. Mas você não faz por quê? Porque vai ficar muito feio você vender a imagem de agressivo? Ou porque, de fato, essa percepção já subiu à sua consciência e você está trabalhando conscientemente, disciplinando a sua mente na contenção dessa raiva. E quando eu falo aqui de bater em alguém, alguém que já teve esse sentimento? Essa vontade? Já? Ah, bom, pensei que era só eu aqui. Estava me sentindo até um pouco solitária aqui, né? Acho que não. Porque é isso. Essas máscaras que a gente põe sobre nós, às vezes nos tornam falsos e não disciplinados. Às vezes o sentir genuíno, eu estou sentindo muita raiva dessa pessoa. Mas por que eu estou sentindo raiva? Que botão que essa pessoa me apertou em mim? Que gatilho ela despertou? Por que eu estou sentindo isso? Qual é o sentido de eu estar nesse instante pensando isso dessa pessoa? Será que essa pessoa é tão grande assim o que ela me fez? Até quando eu vou dar palco para esse sentimento? E aí você vai falando com você vai organizando esses pensamentos e você vai disciplinando esse sentimento. Não é represando e nem disfarçando. Você vai de fato encarando. Só que o que é que a gente faz? A gente encontra aquela pessoa, né, que a gente não gosta,
Oi, amiga, tudo bem com você? Né? Aquele sorriso. E por dentro, todos os xingamentos inomináveis aqui numa fala desta noite que não cabe, você está dizendo mentalmente para essa pessoa. Então, tomar consciência desses sentimentos. Isso tudo não pode depender do que o outro fará, de se ele ou ela vai mudar. Isso é um papel dele, é uma escolha dela. Não é sua escolha. A sua escolha é mudar o que você está sentindo. Porque se a gente desencarna hoje com esse sentimento, nada vai ficar velado. Quando Freud falava dos sonhos, vocês sabem quem era Freud, não sabe? No século XIX, Freud e Jung, entre outros estudiosos, né, e foram grandes precursores da psicologia, eles trouxeram muito a ideia dessas fantasias e da manifestação delas através dos sonhos. Ninguém aqui nunca sonhou que estava brigando de fato, em vias de fato com alguém? E você nunca fez isso. Na vida real, não. É a manifestação da sua parte bicho, que ainda está lá embaixo, no teu inconsciente, que tu não enxerga, que tu reprime, que tu sufoca. Porque você sabe que se você deixar esse bicho vir à tona, vai ficar muito feio para você. Então a sua preocupação é em mascarar. A sua e a minha é de todos. Estamos todos na mesma jornada. Quando Kardec fala, ele compara a paixão a um corcel desgovernado, indomado. E que o cavalo só tem utilidade se ele estiver disciplinado. Ele usa outras palavras, é óbvio. Mas é mais ou menos assim, com o nosso inconsciente. Esses sentimentos todos, eles existem. Eles são pulsões de vida, são pulsões de morte, são pulsões do nosso inconsciente que não tem como reprimir. Mas eles só serão úteis quando a gente conseguir disciplinar isso. Com calma, com serenidade, com sabedoria, porém com persistência. Aí nós temos a inveja. A inveja também é um dos grandes fantasmas da alma. A inveja de tentar diminuir aquilo que o outro tem. Porque se eu aceito que o outro, que teve mais ou menos a mesma história que a minha, e ele foi muito além, ele está vivendo uma outra vida, talvez uma vida até melhor do que a sua, como que você vai justificar o seu fracasso? Como que você vai justificar que você não chegou lá? Então, você viu que fulano viajou para a Europa? Mas também parcelando em 48 vezes no cartão, até eu. Né? Nossa, você viu que agora fulano ou fulana está na academia, só está comendo fitness, emagreceu não sei quanto, está vivendo saudável, está muito saudável. Mas também, se eu tivesse o tempo livre que essa pessoa tem, mais uma cutucadinha, né? Você viu que a filha da fulana passou no vestibular? Mas é uma universidadezinha dessas aí, imagina, qualquer um passa. É aquela ideia de sempre diminuir o brilho do outro. Por que isso? Que botão isso está apertando na gente? Por que essa ideia? Qual a dificuldade de admitir que a outra pessoa está bonita, está bem, está com saúde, está feliz, está próspera, está vivendo uma vida boa? Ou naquele aspecto, pelo menos, ela põe na vitrine aquela informação. Quando a gente souber transformar esse sentimento da inveja em admiração e inspiração, aí sim, a gente aprendeu a domar um pouquinho desse cavalo. Desse cavalo que está lá embaixo, dentro, querendo sair. A nossa parte selvagem. A mentira é colocada, como Joana de Ângeles, como uma das fugas psicológicas principais. Que mentiras são essas? Existem as pessoas
que são portadoras de mitomania. Mitomania é compulsão por mentir. Às vezes, ela tem origem na própria persona, na personalidade da pessoa. Outras vezes, ela vem pelas circunstâncias da vida, onde a pessoa não consegue lidar com os fatos, e ela tenta mascarar por medo do julgamento, e ela vai mentindo uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e daqui a pouco ela está mentindo sobre grandes coisas, sem ser pega naquele aparelho da mentira lá. Né? Por quê? Por que é que a gente precisa mentir? A mentira nos protege do quê? As crianças mentem muito até uma determinada fase da vida. E quando uma criança mente, a gente não tem que questionar tanto a mentira da criança, e sim o comportamento do genitor ou do adulto que está acompanhando essa criança. Porque às vezes, esse adulto está apertando tanto essa criança, e essa criança não tem condições de lidar com tanta pressão. E aí ela encontra os escapismos, como diz Joana. Ela vai por vias secundárias, tentando encontrar uma maneira de lidar com isso. Então a mentira é uma forma de fuga psicológica. Mas a pior mentira é aquela que a gente conta para a gente mesmo. É o autoengano, é quando a gente tenta se iludir de algo que não é verdadeiro sobre nós. Seja nos diminuindo, ou seja nos enaltecendo numa régua que não existe. A necessidade de aprovação também é uma fuga, porque ela faz com que a gente não consiga ser quem nós somos. Então a pessoa agradadora, ela geralmente não diz o que o outro, ou o que ela quer dizer. Ela vai dizer o que o outro quer escutar. Ela adapta o discurso. Ela tem medo de que, se ela for genuína e autêntica, a raiz seja a rejeição. A raiz desse medo, né, dessa necessidade da aprovação, é a rejeição. Então é um botãozinho que a pessoa tem medo que alguém aperte. Então essa necessidade de aprovação também é um dos fantasmas. Mas tem mais. Temos o orgulho e o egoísmo, que serão provavelmente as últimas chagas morais que a gente conseguirá se libertar, né? Porque são muito difíceis. Por orgulho e por egoísmo a gente faz tantas coisas, né? Tantas coisas erradas, se engana. A agressividade e a violência também são fugas psicológicas. Quando você não quer ser questionado, basta elevar o tom de voz e ser grosseiro com o outro. Pronto. Você já calou a outra pessoa. Então, a agressividade e violência é fuga. É quando você não consegue perceber esse animal que está dentro de você ainda. Essa parte bicho que a gente tem, todos temos. E aí vamos expressando essa violência no mundo. Em pequenas atitudes. Às vezes até com uma expressão serena. Porque sarcasmo e ironia também são violências disfarçadas. É agressividade disfarçada, porque machuca. Aquela brincadeirinha que você fala sem querer querendo, né? Mas sem querer querendo a gente pode dizer uma verdade através de uma brincadeira. Então, a agressividade e a violência são fugas porque a gente se auto-engana. A gente faz de conta que não sente. Mas a gente sente, a gente ferve por dentro, né? O isolamento. Por que o isolamento é uma fuga, gente? O isolamento, ele é uma fuga porque, às vezes, a realidade ela se coloca diante de nós como uma coisa desafiadora. Então, para que eu não enfrente essa realidade, eu fujo dela. Quantas vezes eu ouço isso, né, de algumas pessoas, de que, não vou me relacionar, não vou mais confiar em ninguém. Mas não é porque não existem mais pessoas que sejam confiáveis, porque elas existem.
mas é por medo de se machucar, e elas vão se isolando. Vão se isolando, se isolando. E qual é o convite do processo evolutivo? A gente evolui somente na individualidade ou o convite é para que a gente evolua na coletividade? Nós só sabemos como estamos de fato quando a gente se coloca à prova. A gente pensa que daria conta de muitas coisas. Mas e se você tivesse nascido numa outra realidade? Se você tivesse nascido num lugar de muita violência, onde a violência é normal, será que você não teria sucumbido à violência? E se você tivesse nascido num lugar de muita escassez, de muita dificuldade, você conseguiria lidar com as coisas da mesma maneira que você lida hoje? Com a mesma serenidade? Porque nós estamos aqui dentro num ambiente bem confortável, bem agradável. Como seria se nós não estivéssemos num ambiente agradável? Fisicamente falando. A evasão dos compromissos também é uma fuga. Como assim? Vocês conhecem pessoas que sempre esquecem o que tinham combinado? Ah, eu esqueci que tinha que pagar hoje. Ah, eu esqueci que que a gente tinha estudo hoje. Ah, esqueci, né, de buscar o filho na escola. Ah, esqueci de ajudar o filho a fazer a maquete, né? Os pais amam, professores podem dar bastante maquete, os pais adoram. Não, né? Mas esquecer as coisas que é do teu compromisso também é uma fuga. É uma resistência que você tem dentro de você para lidar com aquilo que é teu. E como dizia o falecido Isamitiba, em cima, aliás, embaixo de um folgado sempre tem um sufocado. Porque se eu fujo do meu compromisso hoje, eu estou sobrecarregando alguém. Se você atrasa todo dia para ir buscar teu filho na escola, quem é que tu está sobrecarregando? O professor ou a professora. Ou outra pessoa da família para ir buscar. Se você não paga seus compromissos em dia ou não cumpre com os combinados, quem é que tu está sobrecarregando? A outra pessoa, o outro lado. Isso também é fuga. E aí você faz de conta que está tudo bem. Indiferença. A indiferença é a morte da emoção. Como assim morte da emoção, né? É quando a gente não se condói com mais nada. É quando você não se importa mais com aquilo que faz o outro sofrer. Você vê alguém em sofrimento e aquilo já não te toca. Você não sente nada quando você vê outras crianças da África, por exemplo, em situação de miserabilidade, de fome. Ou quando você vê uma pessoa doente. Essas indiferenças vão fazendo com que a gente reforce a chaga do egoísmo. Porque ela nos coloca num lugar onde só o nosso umbigo, só a nossa necessidade é que importa. E a gente sabe que não é assim. Se a gente está confortávelzinho, lá na nossa casa, feliz da vida, com tudo em dia, temos o direito de descansar? Claro que sim. De usufruir? Sim. Mas não com indiferença. Sempre que for possível, estender a mão. Sempre que for possível, auxiliar. De que forma? Das mais diversas formas. A caridade material e a caridade moral. Enquanto a material, ela demanda recursos, a moral demanda somente da vontade, do querer. E só aí a gente já quebra a indiferença. E por fim a preguiça. Eu deixei a preguiça por último, mas na verdade está por segundo aqui no livro.
O primeiro é fugas psicológicas, depois é a preguiça. E eu acho que Joana foi bem esperta porque ela colocou isso, sabe por quê? Porque já era para mostrar para as pessoas, ó, quando você lê sobre preguiça, não tenha preguiça de ler o livro todo. Não desanime, né? Porque é mais ou menos assim. A preguiça faz a gente... É o contrário da procrastinação, tá? A diferença entre ter preguiça e procrastinar está no elemento da culpa. Quem procrastina se culpa e sofre. Porque, geralmente, o procrastinador, ele tem uma tendência ao perfeccionismo. Enquanto a pessoa preguiçosa não tem culpa nenhuma. Ela não se preocupa com aquilo que não faz. E ela vai vivendo. E nós sabemos que aqui no planeta Terra, até mesmo um fungo, uma bactéria microscópica tem função. Não tem? Tudo tem função. O que não tem função é automaticamente eliminado. Então nós não devemos nos deixar tomar pela preguiça. Principalmente porque quanto mais a gente resistir, né, em continuar com esta e com outras fugas psicológicas, mais a gente vai repetir ciclos. Mais a gente vai fazer com que coisas aconteçam de novo e de novo, porque as lições, enquanto eu não aprendo, eu reprovo de ano. Não é assim na escola? Por que não seria assim na vida? Por que você acaba atraindo as mesmas situações para a sua vida? Repetidamente, o que você não está enxergando, o que você não está aprendendo? Por que fugir dessas percepções? Então, abrir os nossos horizontes da mente é um convite às transformações que são perenes, porque a partir do momento que você rompe com esses ciclos, que você vira essas chaves, é engraçado. O ciclo não repete mais. Porque é só aparecer perto de você uma situação semelhante, você já sabe lidar. Você já sabe identificar. Quantas e quantas vezes a gente se evade, né, desses compromissos conosco? E aí a gente tem que se perguntar, nessas evasões, né? Do que você foge quando tenta não sentir? Do que você está fugindo? Vamos comparar as fugas a um quarto bagunçado. Um quarto bagunçado, ele não começa com a bagunça no quarto todo. Ele começa com uma gaveta, aquela gaveta das meias. Começa a bagunçar. Você começa a jogar uma peça de roupa para cá. Você embola uma prateleira de roupa para lá. E aí você vai deixando a cama virar um ninho, né? Você não arruma mais a cama. Vai acumulando roupa suja. Daqui a pouco está misturando roupa suja com roupa limpa. E o pior é que daqui a pouco essa bagunça, ela não fica só no quarto. Ela vai para outros cômodos da casa. Porque parece que bagunça atrai bagunça. E a bagunça material é mais ou menos a representação mental da nossa bagunça emocional. O que o acúmulo dessas bagunças no nosso quarto mental faz conosco? Joana nos alerta até mesmo para o risco do suicídio. Porque se a gente não vai se dando conta dessas fugas que a gente vai tendo, desses adiamentos, dessas preguiças, dessas máscaras, dessas armaduras que a gente vai vestindo na nossa existência, esses acúmulos, eles chegam a tal grau que daqui a pouco a gente não dá conta. E a gente tenta fugir. Fugir da vida. Embora a gente saiba que não foge. Então, quem foge? Quem tem fugido? Quem de vocês? Quem foge do silêncio? Quem não suporta ficar sozinho? Que precisa estar sempre com um barulho, com alguma coisa, alguém falando com você.
uma TV ligada, um rádio, uma música, em chamada de vídeo com alguém, em chamada de telefônica? Ou você lida bem com a tua própria presença? Quem ri e se distrai para não chorar? Porque aí a gente tem também o excesso. Tem muitos sorrisos que são pedidos de socorro. E aquelas pessoas que fazem piada de tudo. Mas elas fazem para tentar esconder uma dor. Quem precisa estar sempre ocupado. Porque se para, primeiro que gera culpa. E segundo, o que vou fazer com a minha ociosidade? Para onde é que eu vou dirigir o meu pensamento? Quem vive para agradar os outros? E aí, meus irmãos, a gente vê que nós não conseguimos nos transformar sem que a gente se encontre com a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós. Nós viemos conosco e iremos embora conosco. E estaremos daqui 1000 anos conosco. Não é com outra pessoa. Não é com outro espírito. Estaremos em convivência, sem dúvida, com outros que a gente ainda não faz ideia. Mas é com você. Como que está a sua casa mental? E quanto mais a gente foge, mais fortes esses fantasmas ficam. Porque é o efeito da represa. Uma represa acumulada, cuja vazão não dá conta de eliminar o excesso, chega um momento que ela estoura. E as nossas emoções são iguais. Elas precisam ser extravasadas. E enfrentar esses problemas, de acordo com Joana de Ângeles, não precisa ser na solidão, como falamos no início. E ela propõe 3 vias. A psicológica e psiquiátrica. Joana de Ângeles diz isso. Psicológica e psiquiátrica. A ajuda física e a ajuda espiritual. A gente não precisa enfrentar essas questões sozinhos. E a nossa casa interior, ela é como se tivesse inúmeros quartos. Então imagine que sua alma é uma casa. E cada dor não resolvida é um cômodo fechado. E quanto menos abrimos essas portas, mais assustadora a casa parece. Então abrir esses cômodos, abrir essas portas, não é no sentido figurado, no sentido literal, é no sentido figurado mesmo. Que a gente consiga abrir a nossa mente, aumentar a nossa percepção, expulsar esses fantasmas, para que a gente consiga se dar conta de quem nós somos e nos apropriarmos de quem nós somos. E temos algumas poções mágicas para eliminar os nossos fantasmas. O primeiro deles é consciência e responsabilidade. Aumentar o nosso nível de consciência. Então, abrir a nossa casa mental. Olhar mais para dentro. O autoconhecimento, né? O autoacolhimento. E aqui eu incluiria o autoperdão. Né? E, por fim, a espiritualidade e a caridade. E precisamos olhar para essas situações do nosso cotidiano também. Até como uma forma de poção mágica. Para olhar para isso e agir. Que situações são essas? É sermos bons e pacientes também com aquelas pessoas que estão conosco na nossa intimidade, na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida, no nosso colega. As pessoas que convivem com a gente, elas têm acesso direto a todos os botões que acionam, às vezes, o melhor e o pior de nós. E lar, dificilmente é um lugar que não tem briga, que não tem conflito. Porque é assim. Deus não está comprometido com o nosso conforto, não. Haroldo Dutra Dias diz isso. Deus não está nem aí para o nosso conforto. Ele não está preocupado, ele não está comprometido
com o nosso conforto. Ele está comprometido com o nosso aprimoramento. É para isso que ele nos convida. E o aprimoramento é igual quando a gente vai lapidar uma espada. Não é fácil. É no fogo, é na batida. E nós somos assim. Então, o convite do aprimoramento, por vezes, vai se fazer na dor, sim. Essas pessoas, eles que convivem conosco, são, de certa forma, o nosso teste maior. E a nossa oportunidade de desenvolver virtudes. Ou de perder, né? De perder pontinhos ali. Vai depender das escolhas que a gente faz. Porque se a gente for bonzinho só lá fora, ou só aqui, só lá no trabalho, e dentro de casa você for um tirano, isso não é bondade. Isso é marketing pessoal. Você está se vendendo. Uma fraude. Porque as outras pessoas que estão lá fora, elas não têm acesso aos teus botões. Elas não estão dividindo a vida contigo de fato. Quem divide a tua intimidade, quem divide com você os momentos mais peculiares, é quem está contigo de modo mais perene. A sua família. Então, talvez o grande desafio existencial não seja vencer o mundo lá fora, fazer grandes feitos, mas sim ter coragem de entrar na própria alma. Entrar. Só para entrar, a gente precisa ter muita coragem. E depois que a gente entra e se dá conta, a gente toma um susto com o que a gente vê e com o que a gente descobre da gente. Mas não tem problema. A Terra não é um lugar de pessoas perfeitas, ela será um lugar de pessoas perfeitas, ou pelo menos melhores, onde o bem predomina. Por enquanto ainda é o mal. Estamos em transição. Mas nós chegaremos lá. A gente é que vai decidir em quanto tempo. E para isso, a gente tem que dosar quanta dose de coragem, de persistência e de permissão que a gente se dá. Tem situações em que Deus tira a gente do fogo. Tem situações que Ele nos atenua o sofrimento. E tem horas que Ele joga a gente na fornalha. Essa é a impressão que a gente tem, né? Mas não é Ele. São as situações que a gente precisa passar e tentar enxergar esses problemas, essas dificuldades que a gente tem na vida como oportunidade de crescimento e não como punição divina. E para isso, meus queridos e minhas queridas, vamos buscando a reforma íntima. Vamos buscando olhar para dentro. Porque não existe fantasma que sobreviva a uma alma que encontra a luz. E esse é o convite que a gente faz nessa noite. Que cada um retorne ao seu lar com mais coragem de olhar para dentro, com menos medo, com menos resistência, sabendo que Jesus sempre nos acompanha. Muito obrigada. Agradecer então a Cláudia pela belíssima exposição e pela necessidade da viagem interior. Ainda bem que essa não precisa fazer no cartão, né, Cláudia? Apesar de ser difícil e necessária, independe de custos. Pessoal, vamos então para o segundo momento da noite. Vou pedir para reduzir as luzes. Pedir para os trabalhadores da casa se posicionarem, a fim de que possamos então passar para todos vocês o passe. Vou pedir então para que todos nós fechemos os nossos olhos, inclinamos nossa cabeça para baixo
Senhor, encerramos esta noite com a sensação de que algo se moveu. Às vezes não sabemos exatamente o que, mas o coração percebe quando foi tocado. Falou-se sobre os fantasmas que carregamos, aqueles medos antigos, aquelas feridas não resolvidas, aquelas partes de nós mesmos das quais fugimos há tanto tempo que quase esquecemos que elas existem. E ao nomeá-los, já damos o primeiro passo para deixar de temê-los. Agora, Pai, pedimos que os espíritos de luz e de cura se aproximem de cada irmão e irmã presentes. Que este passe não seja apenas um gesto externo, mas que chegue fundo naquele lugar que a gente esconde e que mais precisa de atenção. Que traga equilíbrio a quem está confuso, serenidade a quem está agitado e coragem a quem ainda não se sente capaz de olhar para si mesmo sem julgamento. Que Deus abençoe a todos nós e a espiritualidade nos acompanhe até os nossos lares. Que assim seja. Pessoal, como a Cláudia também falou sobre a caridade, importante só mencionar o que a Casa Espírita se propõe a fazer aqui, que é contribuir com os irmãos. Então, além das palestras, nós temos o estudo espírita, tem várias turmas em andamento. No segundo sábado de cada mês é feita a distribuição de alimentos, roupas, calçados para as pessoas menos favorecidas, que quem quiser contribuir pode trazer a casa ou também deixar algum valor na caixinha, que o dinheiro é utilizado para isso também. A casa também faz atendimento fraterno, então se alguém estiver necessitando pode marcar. E também faz o passe nas casas das pessoas que não conseguem se locomover até o centro espírita. Obrigado por terem vindo, ótima noite e voltem sempre. Obrigado.